Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mundo de Regeneração. Hoje continuamos a leitura e estudo aqui do livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, que eu e a Vanessa estamos lendo e fazendo os estudos aqui junto com você. E hoje, continuação a parte 2 do capítulo 13, né, Vanessa? Isso mesmo. Na primeira parte, estávamos em uma reunião, né, lá naquela colônia espiritual. Eles estavam aguardando alguns pronunciamentos. Falamos ontem do médico geneticista com quem a equipe de Manuel Filomeno, que é o narrador deste livro psicografado por Divaldo Franco, estava trabalhando. O Dr. Artêmio, ele é um médico geneticista que é um médico do Rio de Janeiro, que trabalhou em São Paulo também, desencarnou e agora fez parte aí dessa equipe que trabalha com as reencarnações dos pleiadianos para ajudar o planeta Terra. Também o mestre de cerimônia nesse pronunciamento é o espírito José Lopes Neto. E aqui tem uma nota da editora sobre o Lopes Neto. Vou ler para vocês aqui rapidamente. Sim. É bom que o pessoal fica sabendo já quem que é, né? Daí fica mais fácil para entender também a história. José Lopes Neto nasceu em 1882, na capital paranaense, Curitiba, e era filho de Genésio Lopes e Clara Lopes. Com apenas 22 anos, em 11 de novembro de 1904, foi conduzido ao cargo de segundo secretário da diretoria da Federação Espírita do Paraná e desencarnou aos 35 anos após haver desempenhado papel de grande relevância na Federação Espírita do Estado, tendo exercido vários cargos de diretoria, sendo também presidente, médium vidente, sonambúlico, psicógrafo, audiente, orador vibrante e vibrátil. Segundo o Dr. Lins de Vasconcelos, foi verdadeiramente um espírita cristão. Então, ele estava aqui como mestre de cerimônia. Sim. E apresentou aqui o Dr. Artêmio, que iria proferir um discurso explicando algumas coisas para o trabalho que se iniciava com essa equipe. Após a oração de abertura proferida pelo nosso governador, Lopes Neto anunciou a palavra do nosso diretor, Dr. Artêmio, entretecendo ligeiras considerações em torno das suas responsabilidades e apresentando alguns dos seus traços biográficos. O respeitável cientista acercou-se da tribuna, exteriorizando a nobreza de que se encontrava investido, e deu início à sua mensagem. Nobres mentores que nos honrais com as vossas presenças, queridas irmãs e queridos irmãos em Jesus Cristo, louvemos o Senhor e cantemos-lhe hosanas. A lei do progresso é incontestável e o amor de nosso Pai é incomensurável, proporcionando a tudo e a todos contínuo aprimoramento que os levará às culminâncias da plenitude, conforme assinalado por Jesus no sermão profético registrado pelo evangelista Marcos no capítulo 13 e seus versículos. Vivemos a época dos sinais representativos das grandes mudanças que se operarão no planeta terrestre ao largo dos ervos. Posteriormente confirmadas as graves revelações por João Evangelista no seu memorável Apocalipse, vivemos já esses dias significativos, anunciadores das grandes transformações que se vêm apresentando no orbe amado. Muito antes deles, os profetas Isaías, Enoque e outros também assinalaram os acontecimentos que deveriam suceder, graças aos quais um novo mundo rico de bênçãos surgiria para a humanidade. Por sua vez, o calendário maia igualmente registra os graves sofrimentos para as criaturas terrestres deste período, com grande margem de acerto.
Aqui fala do calendário maia, né? Sim. Que em dezembro de 2012, Isso. o calendário assinalava um fim de ciclo para o planeta Terra, que algumas pessoas confundiram com o fim do mundo. Deu bastante repercussão isso na época. Mas na verdade era apenas um fim de ciclo, como tantas outras vezes o planeta já teve. Lembrando que os maias tinham um grande conhecimento, né, na parte de astronomia, gigantesco, tanto os maias como os incas também, e outros povos na história aí da humanidade. E eles tiveram contato também com seres extraterrestres, seres vindos de outros pontos aí do universo, que ajudaram passando esses conhecimentos, tanto astronômicos como outros conhecimentos, para esse povo, né? E aqui ele fala claramente que esse período de transição planetária, de mudança do planeta, é o período de Apocalipse, do João Evangelista, lá na Bíblia. E que já havia sido anunciado no Evangelho de Marcos e também muito antes, né, pelo profeta Isaías, pelo profeta Enoque e muitos outros. E aqui ele fala também de Nostradamus. O mais célebre dos profetas teve ocasião de assinalar os eventos dolorosos que se abateriam sobre os seres humanos, caso permanecessem nos comportamentos arbitrários que se tem permitido. Mais recentemente, Edgar Cayce previu mudanças muito acentuadas na geografia terrestre em várias partes do seu país e noutros continentes, como resultado de fenômenos sísmicos definidores do Novo Mundo. E multiplicam-se ao longo da história as revelações em torno das ocorrências afligentes que se vêm apresentando em toda parte, chamando a atenção das criaturas humanas que permanecem descuidadas, absorvidas pelos vapores do prazer e dos gozos desgastantes. Os Espíritos do Senhor também referiram-se a esse respeito a Allan Kardec durante a codificação de seus ensinos, elucidando que ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando-lhe as estruturas físicas, morais e espirituais. Periodicamente, profetas de ocasião e sensitivos, dignos, expressam seus sentimentos e preocupações em torno das grandes mudanças que já acontecem, mas que se tornarão mais expressivas caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egotismo a que se aferra. Tais fatalidades se expressam como efeito dos comportamentos primitivos que ainda nos permitimos, distanciados dos ensinamentos libertadores apresentados por Jesus, e de fácil vivência, desde que aplicados aos conceitos morais e espirituais vigentes na sociedade engessada na ignorância e no materialismo, mesmo aquela que se vincula teoricamente a determinadas crenças religiosas. De certo modo, a paisagem das revelações apresenta-se dantesca, temerária. Não obstante a valiosíssima contribuição em torno dos acontecimentos lutuosos, tem havido um grande ouvido a respeito daquilo que acontecerá depois das ocorrências destruidoras. Todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza. Por que não dizer o reino dos céus na terra mesma, que nós chamamos de mundo de regeneração, inspirado no termo que foi usado nas obras de Allan Kardec. Então, quando se pensa nessas profecias todas, de Nostradamus, dos livros da Bíblia, como o Apocalipse, se pensa aí nas tragédias que acossarão o planeta nessa época de transição. Mas, às vezes, se esquece do que vem depois disso. Engraçado que cada religião fala de um jeito, né? Mundo de geração, novo mundo, nova Jerusalém. Cada religião chama de um jeito, mas é a mesma coisa, né? É depois do ciclo, né? Da transição que o planeta vai passar. Paraíso na Terra, Paraíso há na muitas
religiões que ilustram isso, como animais ferozes e humanos se dando bem, se abraçando, se interagindo. Sim. Cada uma, né, realmente representou da sua maneira esse mundo melhor. E essa revelação é esquecida, porque ainda predomina em o espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante e ameaçador, com esquecimento proposital ou não, em torno das benesses do amor e da misericórdia de Deus para com as suas criaturas. Então isso não é novo na humanidade, né? Essa vontade de anunciar, de ter aí audiência, digamos, falando de tragédias, né? Sim. Isso é muito antigo, desde a época aí dos livros, das profecias, é que o ser humano se fixa mais nas tragédias do que em coisas boas que poderão vir. E nós acreditamos que se o ser humano se fixasse mais nas transformações, nas coisas boas que virão depois dela, as coisas ruins, as tragédias seriam muito menores, porque a mente do ser humano não estaria voltada para elas, então muito menos delas seriam necessárias, muito menos aconteceriam, porque o pensamento cria. Imagina o pensamento de uma coletividade toda voltada para esse momento do apocalipse ser uma grande tragédia para todos. Então isso reflete na realidade, só que se esquece então do que vem depois. Se o ser humano tiver o pensamento mais voltado para um mundo de regeneração, muitas dessas tragédias não serão necessárias nem criadas pelo inconsciente coletivo. Isso. Você lembra que interessante quando começou isso dessa pandemia que está tendo aí no mundo, que igual todo mundo falou, nossa, parou tudo, não tinha mais terremoto, criminalidade, os focos, tirou todos esses focos aí, e realmente algumas coisas pararam mesmo, você vê que muita coisa parou, porque é o coletivo, né? No início da pandemia de 2020, né? A gente não via mais muitas notícias de tragédias, parece que parou tudo, todo mundo se fechou, só falava na pandemia e parece que o mundo ficou mais calmo. Aí depois as pessoas foram se acostumando com a quarentena que veio depois, e aí o pensamento foi se abrindo a outras coisas, e aí a gente já começou a ouvir outras coisas acontecendo, a criminalidade e outro tipo, né, de eventos até naturais, ventos fortes e outros abalos no planeta. Quando o evangelista João ouviu as graves revelações, seu coração ficou pesado e ele perguntou: não há esperança? Havia muita aflição no discípulo amado, que logo escutou a resposta formosa: sempre há esperança, ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. Uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, que produzirão efeitos edificantes. Então, passar esse período de transição da melhor forma possível só depende realmente de nós, nossas atitudes e nossos pensamentos. Já dizia Chico Xavier na entrevista para o programa Pinga Fogo, né, na década de 60 ou 70, uma entrevista muito antiga dele, que ele já falava isso, né, que teríamos que passar sem uma grande guerra, teríamos que passar mais unidos por esse período, que aí sim o mundo se abriria a novidades, a cura, a medicina avançada, a uma comunicação interdimensional muito facilitada, inclusive com contato dos irmãos extraterrestres e tudo mais assim de bom que a gente espera realmente para a Terra. Aí fala de esperança, até tem um amigo meu, ufólogo, que faleceu muito novo, vítima de um câncer. Quando ele estava dias antes de falecer, eu lembro que eu falei com ele no aplicativo, e ele falou: enquanto há esperança, há vida, né? Então, enquanto tem vida, tem esperança. Então, a partir do momento que você ainda acredita, a vida está aí continuando, né? Se você desanima, né? Não estou falando que foi o caso disso, de que ele acabou falecendo, não é isso. Mas a pessoa, até o último momento, tem esperança, né? De que as coisas dê certo, né? Isso mesmo. Assim prossegue o grande vidente do Apocalipse. Mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou, e eu vi um novo céu e uma nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. A emoção tomou o apóstolo, que então exultava, quando ouviu uma grande voz dos seres angélicos que dizia: não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Houve uma pausa alentadora, diminuindo as preocupações dos ouvintes em relação aos acontecimentos afligentes em pauta. Então essas palavras do doutor tranquilizou todos Sim. que estavam ali ouvindo. Pessoalmente, aí agora é o Manuel Filomeno falando aqui a visão dele. Sempre me detivera na revelação do desespero, não nos efeitos decorrentes quando chegasse o período de bênçãos, logo após as grandes calamidades no mundo renovado. Interessante, né? Porque ele admite isso e realmente nós, seres humanos, nos fixamos apenas nisso até agora, né? Verdade. E teve que chegar nesse momento de transição planetária, o apocalipse, como quer que se chame, para que a gente se abrisse aí a realmente desejar que viesse com mais prontidão esse novo mundo, Sim. né? Esse mundo de regeneração que nomeia nosso canal e que nosso canal tem esse objetivo mesmo de trazer essa notícia, que a transição planetária vai passar, as dificuldades passarão. Mantenha-se no bem, na luz, faça o seu melhor, que o mundo está sim caminhando para a evolução. Até que uma coisa que você já comentou aqui no outro vídeo, que é bem por isso mesmo, a sociedade espera por um único salvador, né? Mas não percebe que não tem isso mais de um único salvador vir aqui para mudar tudo. A humanidade não precisa disso mais. Cada um pode mudar, né? Cada um fazendo a sua parte, não precisa ter um salvador único, esperar que isso aconteça. Cada um fizer a sua parte, o mundo já vai mudar, né? Já está mudando. Até porque é um sacrifício enorme, né? Um único ser encarnar num corpo humano, viver tudo o que nós vivemos. É tão difícil ser humano, Sim. né, pessoal? E aí a gente vê um ser tão... seres tão Superiores. enormes, especiais, de dimensões tão elevadas, terem que fazer uma adaptação enorme para viver num não é corpo tão humano, simples, não. passar tudo isso, viver tudo que nós ainda, seres kármicos, vivendo, que ele nem necessitaria mais, Isso. para nos trazer uma notícia e no fim ser sacrificado pelos próprios seres humanos. Isso já aconteceu, né, várias vezes, especialmente aqui para quem é cristão. Nós falamos de Jesus Cristo. Sim. Então, todo esse sacrifício de um único ser não é mais necessário se todos nos unirmos e cada um fizer a nossa parte. Porque no final de juntar essas pecinhas de tudo, vai virar um grande quebra-cabeça com um resultado maravilhoso. Mas cada um precisa fazer a sua parte. Isso mesmo. A seguir, o digno mensageiro deu continuidade à peroração. Ocorrerão essas bênçãos porque espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta construindo o reino dos céus nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Virão apressar o progresso moral, utilizando-se do intelectual e tecnológico para promover a fraternidade entre os povos, a fim de que os mais poderosos ajudem no desenvolvimento dos menos aquinhoados, substituindo a guerra pela solidariedade, a escravidão decorrente do comércio perverso pela liberdade de escolha e de trocas, combatendo as doenças pandêmicas e endêmicas, as degenerativas que já não se justificarão, porque os membros da formosa família não estarão assinalados pelos débitos de grande porte. E olha só, aqui só frisando, ele disse que isso tudo ocorrerá por espíritos que não são comprometidos com o mal, que reencarnarão aqui no planeta para construir esse mundo melhor, aos poucos, como é o caso aqui deste livro que se trata dos pleiadianos encarnando na Terra. Mas sabemos que há outras linhagens também, ajudas de toda parte. E frisando aqui também, ó, que eles se utilizarão do intelectual e
tecnológico para promover a fraternidade entre os povos. Sim. Então aí uma geração muito moderna mesmo que usará essa tecnologia para difundir essa mensagem e para acompanhar aqui nós que estamos em evolução. E acredito até que se viesse um único ser, se Jesus Cristo, por exemplo, viesse nos dias de hoje, ele usaria a tecnologia. Ah, sim, eu já pensei nisso, cheguei até canal no YouTube. Que maravilha, pode ser. Até aproveitando também, cumprimentar isso, até tivemos uma live no canal Ufologia e Mistérios falando sobre criança das estrelas, né? Já fala bem disso, dos tipos de crianças índigo, cristais, crianças arco-íris, que se resume nisso aí que fala, né? Espíritos que vão vir aqui com o intuito tecnológico, que são as crianças índigos, crianças cristais, que são a parte mais moral, espiritual, e as crianças arco-íris, que são um novo nível, que seria a concretização dessas duas uniões, desses dois tipos de seres, de espíritos que aqui encarnariam, tanto humanos como extraterrestres. Isso aí depois desse vídeo vocês podem dar uma passada lá no seu canal. Sim, com certeza. Ufologia e Mistério com Renato Mota. Estará na descrição aqui. Crianças das Estrelas. Isso mesmo. O planeta, renovado na sua constituição física, harmonizadas as placas tectônicas, diminuída a alta temperatura do magma vulcânico, muitos cataclismas que o assolavam e destruíam desaparecerão, a pouco e pouco, apresentando-se com equilíbrio de temperatura, sem os calores calcinantes nem os frios enregelantes e com paisagens edênicas. Adaptando-se às novas condições climáticas, o organismo físico experimentará modificações especiais, em razão também dos seres que o habitarão, imprimindo nele outros valores fisiopsicológicos que irão contribuir para a sua evolução. Será nesses corpos que estarão reencarnadas multidões de visitantes benéficos, contribuindo para o progresso da humanidade. Aí as crianças arco-íris, né? Então, isso, seria as crianças arco-íris, aqui último nível. fala que depois dos terremotos, dos tsunamis, das catástrofes naturais, o planeta se acomodará. E aí então terá até novas formas geográficas e será Como já aconteceu ao longo da história, a Terra mudou muito a sua forma geográfica. Será um planeta aqui paradisíaco. Ele fala aqui de paisagens edênicas, né? Do Éden, do paraíso. Concomitantemente, aqueles que puderem fruir desse momento, após a grande transição, graças ao pensamento e à iluminação interior, libertar-se-ão de órgãos desnecessários, mantendo formas gráceis e leves, compatíveis com a futura atmosfera física e moral da Terra feliz. Então vai haver também mudanças no corpo humano. Acredito que no último nível será a mudança dos corpos físicos. Sim, né? Uma adaptação, né? Até de repente vai... Isso também é fato também de tecnologia, vai fazer isso. Aí fala da tecnologia, automaticamente vamos viver mais, vai ter que ter mudança para se adaptar ao novo clima, com certeza vai ter umas alterações aí. Mas faz tudo parte da evolução, né? Do progresso, lei do progresso. Sempre apoiados, nunca estamos sozinhos. Sim. Nesse Comenos, os irmãos geradores de distúrbios e de conflitos, os guerreiros contumazes, os arruaceiros, aqueles que se comprazem nos campeonatos da perversidade, por sintonia vibratória transferir-se-ão para outro planeta, cuja psicosfera seja compatível com as suas condições, recebendo-os em exílio temporário, quando aplicarão os conhecimentos tecnológicos para auxiliar os seus habitantes, sofrendo a dor da saudade, da separação dos afetos e preparando-se moralmente para o retorno para a ascensão. Nunca se pedem os valores ante os divinos códigos, e o Pai Amantíssimo vela pelo universo, havendo delegado a Jesus a criação e a governança da terra, que vem conduzindo com inefável amor e ímpar compaixão, a fim de que os seus habitantes nos despojemos das imperfeições que nos retêm na retaguarda e, como filhos pródigos, retornemos ao seu rebanho. Então, aqui fala, né, das preparações aqui dos irmãos arruaceiros,
das pessoas que ainda pensam na violência, na corrupção, no mal, no aproveitar do próximo, tirar proveito até de catástrofes, né? Tirar proveito do próximo. Enfim, isso tudo não vai ter mais lugar. Esse tipo de pensamento não se adequará mais no mundo de regeneração. Então, esses pensamentos, ou seja, esses seres, eles serão automaticamente atraídos para um outro planeta no nível em que a Terra costumava estar, em expiação e prova. E lá, como eles já viveram aqui na Terra com muita tecnologia, eles vão para lá com esse conhecimento, essa inteligência, adiantar um outro mundo, um mundo aí que está começando na expiação e nas provas. Eles sentirão uma imensa saudade da Terra, de toda a tecnologia, todo o conforto, da vida que tiveram aqui. Não vão saber por quê, né? Porque não vão lembrar que é na Terra, mas vão lembrar algo muito consciente, né? Sim, porque estarão lá reencarnados num planeta que naquele nível de consciência não lembra de vidas passadas. Estarão lá com uma inteligência superior ali do nível em que estariam os habitantes lá, ajudando esses habitantes a transformar esse planeta, elevar também esse planeta, e ao mesmo tempo eles se evoluiriam ou evoluirão moralmente. Então lá, ao ver que muitos precisaram de ajuda, que o planeta ainda não está do jeito que eles querem, eles vão ter saudade, sabe, desse nível de conforto, de tecnologia que a gente tem na Terra no atual momento de transição. Então lá eles vão fazer de tudo para adiantar aquele planeta. E nisso eles não vão poder tirar proveito de outros, não vão poder ser bandidos, não vão poder ser criminosos, não vão poder ser corruptos, porque senão o mundo não vai melhorar para eles como eles queriam. Então aí sim eles terão aí esse aprendizado que já era para ter tido aqui mesmo na Terra. Mas como não tiveram, serão atraídos para um planeta que precise deles, para que eles possam ajudar e serem ajudados, até que um dia evoluirão e estará no mesmo nível também dos que ficaram aqui na Terra e seguiram com o mundo de regeneração. Porque esse nível novo do planeta Terra não será assim um nível perfeito em que todos vão ser anjos. Não. Vamos continuar aí com a nossa necessidade de evolução. Vamos continuar precisando estudar, aprender. Só que, como já vamos estar mais desinteressados em fazer mal, em tirar proveito, em ser corruptos, em ser criminosos, então vamos buscar um aprendizado de outra forma. Vamos querer estudar, vamos querer ajudar o próximo, vamos querer ver as outras pessoas felizes, como também vamos querer estar felizes. Então, o mundo de regeneração, o aprendizado, o caminho é mais pelo estudo, pela doação, pela generosidade, do que pelo sofrimento. Porque os próprios habitantes do mundo de regeneração já não pensam em causar sofrimento aos outros. Então, eles também não vão receber sofrimento. E assim é que se vai separando, como diz na Bíblia, o joio do trigo. Né? Pela própria intenção das pessoas. Não é um ser superior que vai vir aqui e vai falar, olha, você é joio, vai para lá. Você é trigo, vai para lá. Será a própria consciência de cada um que vai escolher no que vai focar. No ajudar, no ser do bem, ou no continuar tirando proveito de outros para se darem bem. Então aí vai o trigo e o joio. Cada um para o seu lado, de acordo com o seu próprio pensamento, suas próprias atitudes. Isso é natural. Vai ser uma separação natural. E cada um para o seu mundo. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala, né, de separação de joio e de trigo, lá na playlist Projeto Mundo de Regeneração. Dá uma olhadinha nessa playlist lá, vocês vão ver um vídeo que fala da transição planetária, da separação do joio e do trigo. Vou deixar na descrição pro pessoal ver. Sim, numa visão muito interessante, uma visão muito bonita da nossa querida amiga, a terapeuta holística Ana Paula, né? E ela colocou lá uma mensagem para vocês. Dá uma passadinha lá depois para vocês escutarem ela falando sobre isso. Novamente, silenciou emocionado. Luzes diáfanas adornavam-no,
à medida que falava, oferecendo-nos uma voz doce e inesquecível. Continuando, afirmou: muitos de nós equipamo-nos dos conhecimentos próprios nas áreas da genética, da embriologia e da embriogenia, a fim de prepararmos os corpos que acolherão por algum tempo no claustro da maternidade esses mensageiros do amor e da misericórdia na sua peregrinação terrestre. Viu como nunca estamos sozinhos? Toda Sim. uma genética e um conhecimento físico e espiritual, E usando a tecnologia também. sim, preparando os corpos humanos para receberem esses novos espíritos. A nossa excursão ao planeta amado objetiva preparar a sociedade para o esforço sublime da grande transição. O tempo urge e é necessário recuperar os dias malbaratados nos jogos viciosos da ilusão. Necessitamos da contribuição oracional de todos, suplicando ao Santo Poverello que interceda a Jesus por nós, seus obreiros imperfeitos que reconhecemos ser. Lembrando que quem estava ali também no recinto dessa palestra era São Francisco de Assis, conhecido como o Santo Pobrezinho, Poverello, na Itália, como se diz em italiano. Exorando a excelsa misericórdia do amor para todos, agradecemos a vossa atenção e aquiescência em nos ouvir, assim como vós outros em participardes do futuro empreendimento preparatório da nova era. Permaneça a paz em nossos corações. Um profundo silêncio, feito de emoção e reconhecimento, dominou todo o auditório elevado. Nesse momento, o santo de Assis levantou-se, dirigiu-se à tribuna e, nimbado de claridades siderais, exorou emocionado. Agora um discurso de São Francisco de Assis, lá naquela colônia. Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura, e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão. Mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes na sombra da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do dever. As últimas palavras foram enunciadas com voz embargada pela emoção. Então, olha só, um discurso na colônia aqui por São Francisco de Assis, e ele colocando como aí alguém ainda em evolução, né? Ele fala aqui, olha, que favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão. Quer dizer, ele coloca como um espírito ainda em ascensão. Sim. Imagina então nós, né, Renato? Nossa, é verdade. Se São Francisco pede ajuda
no seu caminhar para a evolução, imagina então a gente. Estamos longe ainda, né? Sim, e aceitamos também toda a ajuda Sim, da com certeza. espiritualidade superior, porque precisamos também. Olha só, que bacana, muito bonito isso. E aqui, terminando esse capítulo, vou ler as últimas linhas. A um sinal de Lopes Neto, o organista começou a dedilhar o teclado com harmonia. Flocos de luz desciam suavemente ao ritmo da melodia que escutávamos, e automaticamente pusemo-nos a abraçar-nos, seguindo o exemplo dos nobres membros da mesa diretora. A reunião fora encerrada com especial onda de ternura e de beleza. E Nossa, assim lindo o discurso, né? se encerra também o capítulo 13. No próximo, qual vai ser o título? Capítulo 14, Diretrizes para o Futuro. Te esperamos no próximo vídeo. Isso, gratidão a todos. Aproveite aí, quem está passando aí pela primeira vez. Assista os outros vídeos para pegar desde o começo, né? A leitura e o estudo do livro. E para não aproveite perder, e se inscreva, né? se inscreve para não perder nenhum vídeo, mas ativa o sininho de notificações ao lado da palavra inscrito ou inscrever-se, porque aí você não perde mais nenhum vídeo daqui do nosso canal e nenhuma leitura. Isso, obrigado. Gratidão, né, a todos. Até a próxima. Um abraço. Você desliga? Um abraço a todos.